Olá, queridos alunos do curso Bacharel em Teologia, modalidade à distância. É um prazer falar com vocês, é um prazer interagir com vocês na disciplina de Teologia Contemporânea. Espero que vocês estejam gostando da leitura, espero que o ambiente virtual esteja fácil e que vocês estejam se desenvolvendo cada vez mais. Na aula de hoje, nós teremos slides relacionados ao texto, algumas discussões, algumas apresentações, ou seja, temos bastante conteúdo para conversar com vocês, ok? Então, vale a pena dizer que quando acabar o vídeo, vocês desçam na parte dos exercícios e vejam os exercícios para a semana que vem, o que vocês precisam fazer para enviar para o grupo de WhatsApp para a semana que vem. O exercício da semana que vem, da quinta que vem, será enviado para o grupo de WhatsApp, dentro do seu tempo, da sua disponibilidade, e aí depois eu vou estar respondendo de forma individual a cada áudio que vocês enviarem. Tudo bem? Bem, nesse momento eu vou fazer a apresentação da tela, iniciar com os slides com vocês. Vamos lá. Ok. Nossa disciplina, Teologia Contemporânea, curso Bacharel em Teologia, é a disciplina para fevereiro do ano de 2021. Nós estaremos discutindo uma análise da obra dos Desigrejados, um caso de reconfiguração religiosa entre os evangélicos brasileiros no contexto da modernidade radicalizada, dissertação de mestrado de Souza Santos, produzida no ano de 2018 pela Unesp Araraquara. Então, o texto que vocês estão lendo, ele é um texto científico, ele é um texto que foi desenvolvido para a conclusão do curso do nível mestrado, propriamente do autor referenciado. Então, ele é um texto sobre correção de docentes, orientadores, a respeito dessa nova realidade evangélica brasileira, que é a realidade dos cristãos não ligados à instituição. Os cristãos propriamente chamados de desigrejados. Isso é algo muito interessante de se discutir. Há 2 décadas atrás, não se ouvia, esse termo não existia. Ser cristão era estar vinculado a uma confessionalidade e a uma instituição. O cristão católico frequentava as missas dominicais, o metodista, os cultos dominicais, o luterano, o batista, o assembleiano, da mesma forma. Sempre existiu o conflito entre os grupos por questões teológicas e visões locais. Sempre existiu os conflitos de interpretação eclesiológica, vinculadas dogmáticas. Pentecostais crê no falar em línguas. Batistas tradicionais não creem no falar em línguas. Pentecostais utilizaram um estilo de look do casal Gunnar Wingrer e Frida Wingrer, e não se vestir daquele jeito era uma espécie de roupa mundana, ou seja, uma roupa demoníaca, diferente de presbiterianos, luteranos e metodistas que nunca se preocuparam com isso.
nunca usaram termos que os assembleianos geralmente usam, que a calça feminina é um look do diabo, ou é um look que não é de uma mulher santa, né? Então, sempre existiu esses conflitos internos entre os grupos cristãos. No entanto, sempre trabalhou-se a ideia de que um cristão ele seguia uma linha teológica vinculado à identidade institucional por trás da sua instituição, da sua igreja. Isso foi muito normal. Hoje, no ano de 2021, 2020, 2019, isso caiu muito, porque um outro movimento entrou no lugar. É o chamado cristianismo desinstitucionalizado ou cristianismo dos desigrejados. Essa palavra, essa terminologia, ela tem muito sentido quando a pessoa foi institucionalizada. Porque geralmente no evangelicalismo brasileiro, o cenário evangélico brasileiro, os desinstitucionalizados são um grupo que foi institucionalizado. Em algum momento ele fez parte de uma igreja, de uma instituição religiosa. Algo ocorreu, geralmente um conflito e uma ruptura, por questões financeiras ou teológicas ou pessoais. Houve uma ruptura e aquelas pessoas ou aquela pessoa saiu. E algo novo que está acontecendo na contemporaneidade é que quando isso acontecia, quem sai procura outra. Exemplo, uma pessoa fazia parte da Igreja Batista e houve algum tipo de discordância por questões teológicas, visões institucionais ou problemas pessoais, essa pessoa saía daquela igreja e procurava uma outra. Isso no movimento pentecostal brasileiro era muito normal. Uma pessoa fazia parte da instituição Assembleia de Deus, Convenção da CGADB, Ministério do Belém, por 10 anos. Houve um conflito com aquela liderança, eles procuravam talvez a Assembleia de Deus, vinculada à Convenção de Conamade, do Ministério de Madureira, porque era o mesmo nome, com algumas diferenças, mas mantia-se muitas coisas da visão e da teologia iguais. Hoje, esse trânsito religioso que ocorria, ele está totalmente diferente. Esse trânsito religioso que ocorria quando saía-se de instituições para instituições, ele está sendo substituído por pessoas que saem da instituição pelos mesmos problemas que eu apontei ou por outros, mas elas não procuram mais outra instituição. Alguns se denominam cristãos, mantendo talvez algumas linhas do pensamento teológico da confessionalidade passada, ou seja, se era um pentecostal, se era um batista, das batistas modernas, vinculadas às visões norte-americanas de M12, G12, MDA e etc. Então, essas pessoas, geralmente, quando saem, elas agora estão fazendo uma espécie de ruptura. Elas saem da instituição, mas não procuram outra instituição. É algo novo que está acontecendo. Por isso são os chamados desinstitucionalizados. Foram institucionalizados, houve um conflito que gerou uma ruptura, e aí eles acabaram se desinstitucionalizando e hoje professam um cristianismo fora da igreja. Eu quero que vocês pensem em tudo isso, para depois vocês tentarem responder. Esse novo movimento cristão, que ele não traz mais uma identidade pela placa, é bom ou é ruim, na concepção de vocês? Até onde é bom professar um cristianismo fora da instituição? Até onde é ruim professar um cristianismo sem nenhum tipo de identidade eclesiológica?
Vamos lá. Religião e modernidade. A desinstitucionalização evangélica como resultado das transformações construídas na chamada modernidade radicalizada. O Santos, ele usa muito esse termo, modernidade radicalizada. Está muito vinculado à sua pesquisa, uma palavra-chave, e é uma terminologia interessante. Porque quando já se fala de modernidade, se fala de cientificismo, se fala de avanço tecnológico, é modernidade. Só que ele usa uma modernidade radicalizada. Além de todos esses itens, as pessoas, elas são muito mais questionadoras. Há 100 anos atrás, no pentecostalismo brasileiro, as pessoas dificilmente questionavam o líder. Por exemplo, o líder de um grupo de 50 pessoas de uma igreja, ele afirmava que se a mulher cortasse o cabelo, ela cometia pecado. E as mulheres não cortavam com medo de cometer pecado. Hoje, as pessoas questionam mais. Elas querem saber o porquê elas vão cometer pecado se cortar o cabelo. Então, o que as pessoas reivindicam? Uma base bíblica e teológica para as afirmações, os dogmas. E aí nós temos um outro problema. Assim como o analfabetismo é muito grande no Brasil, o analfabetismo teológico também. Muitos pastores, principalmente da linha pentecostal e carismática, são totalmente leigos teologicamente. Então, muitas coisas que eles afirmam no sermão são concepções próprias. E essas concepções próprias são alvos de cristãos modernos e radicais que hoje questionam. Apareceu nas redes, no YouTube, uma senhora de uns 75 anos. Ela usou uma expressão, não sei se vocês acompanharam, e foi muito questionado, virou chacota. Ela disse que as mulheres que gemem no ato sexual com o marido estão pecando. Virou memes de YouTube, de internet, o pessoal, 1 milhão de críticas em cima dela. Se fosse há 100 anos atrás, talvez não fariam. As pessoas interpretariam como uma espécie de profetisa que recebeu uma revelação. Hoje, as pessoas questionam. Esse questionamento, essa criticidade é resultado desse modernismo, dessa sociedade moderna e radical que não engole tudo. Antigamente, você poderia liderar 30 pessoas e o que você falasse, as pessoas dificilmente questionavam. Há 50 anos atrás, hoje, se você liderar 30 pessoas dentro de um salão, talvez 5 têm curso superior e elas são mais críticas e questionam mais. Então, esses questionamentos geram rupturas. Essas rupturas, no passado, geravam trânsito religioso, porque as pessoas saíam de uma igreja e iam para outra. Hoje, geram desigrejados, porque as pessoas saem da igreja e não vão para mais nenhuma. Então, esses desigrejados, os desinstitucionalizados, representam um novo grupo evangélico brasileiro. Temos um próximo slide aqui. Religião e modernidade. Do fundamentalismo dogmático às experiências pneumáticas pentecostais ao caminho da graça como contraproposta à confessionalidade tradicional. Muito legal. Ou seja, do fundamentalismo dogmático. Todas as igrejas, elas têm a sua dogmática. Batistas tradicionais valorizam o seu batismo por imersão, ou seja, eles só aceitam que a pessoa foi batizada se ela foi imergida na água. Pentecostais
aceitam o dogma do batismo com o Espírito Santo, que é a ideia do falar em línguas. Presbiterianos alegam que tem pessoas que são predestinadas para ser salvas e outras não. Percebam que tudo isso são dogmas. Todos esses dogmas estavam vinculados a igrejas, a instituições. Logo, fazer parte de uma igreja, de uma instituição, era estar vinculado com dogmas. Hoje mudou muita coisa. Desde que um personagem por nome de Caio Fábio, que foi um integrante da igreja presbiteriana e por problemas internos e particulares, ele sai da igreja, fica um tempo fora. Quando ele volta principalmente nas redes sociais, no YouTube. E ele vai se identificando dentro de uma linguagem racional e cristã, ele vai pontuando vários problemas que ocorrem dentro das instituições cristãs de várias confessionalidades. Quando ele vai apresentando esses vários problemas, muitas pessoas vão se identificando com o seu discurso e se aproximando dele. E ele propõe um ajuntamento com o título Caminho da Graça. Eu tenho que usar esse termo porque ele não diz que Caminho da Graça é igreja. Caminho da Graça é um lugar de ajuntar pessoas. E muitas pessoas que se identificavam com o discurso do Caio Fábio começaram a frequentar o Caminho da Graça, reuniões em um determinado espaço, onde elas ouviam temas do cristianismo, teológicos, ou até mesmo de uma filosofia da vida, e se identificavam, mas não tinham propriamente um título de ser membros daquele lugar. O Caminho da Graça arrebanhou uma quantidade muito grande de pessoas que estavam decepcionados com as instituições. Saíram das instituições por questionamentos com o dízimo, questionamentos com a visão da instituição, questionamentos com a teologia, ou problemas com a liderança, problemas causados pelas pessoas ou causados até pelos líderes, pelos próprios bispos ou pastores. Então, isso gerou muito problema. Eu vou dar um exemplo. No pentecostalismo, tinha aquela questão de 2 jovens cometeram o sexo antes do casamento, eles chamam de fornicação. Não há muito tempo, e algumas igrejas ainda fazem isso. Eles pegavam aquele casal de jovens, faziam uma reunião extraordinária com todos os membros, digamos que aquela igreja tinha 100 membros. Colocava aqueles jovens diante da igreja e anunciava a exclusão. Queremos excluir o Joãozinho e a Mariazinha porque cometeram o pecado de fornicação. Por tempo indeterminado, todos concordam dizendo amém, aí eles diziam amém. E aquele casal ficava envergonhado pela forma como foi exposto aquela situação. Então, geralmente esses jovens saíam da igreja, ficavam muito tempo, acabavam retornando muitos anos depois ou não retornavam. Ou saíam daquela igreja e iam para outra. A grande questão é que hoje eles saem da igreja e eles não querem ver igreja nem pintado de azul mais. Até onde as instituições que cometem esses erros proporcionam uma contribuição ou um desserviço? Quando um líder erra com um grupo ao ponto daquele grupo se revoltar e não querer mais saber das instituições, até onde ele comete um serviço ou um desserviço? Tudo isso são coisas para vocês pensarem para a próxima aula. Religião e modernidade. Desafios e respostas às novas hermenêuticas e à radicalização modernista. Bem, aqui nós já fizemos alguns apontamentos. A radicalização modernista ela está vinculada a muitas coisas.
ela está vinculada a um tempo de cientificismo, a um tempo tecnológico, a um tempo que as pessoas questionam mais e não aceitam tudo. As novas propostas hermenêuticas sempre existiram. Pensando em evangelicalismo brasileiro, nós vamos ter, antes do pentecostalismo, já as igrejas protestantes. Nós vamos ter aí 150 anos de protestantismo no Brasil e 100 anos de pentecostalismo. No começo dessas instituições, nós temos um movimento cristão mais conservador, uma igreja batista com as características do cristianismo batista mais tradicional. Nós vamos ter um pentecostalismo bem vinculado ao pensamento do casal Wingrer e de Luiz Franciscon, que fundou a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Essas igrejas traziam um vestuário social vinculado a looks importados de gringos, né? Principalmente os assembleianos. Os homens se vestem de terno por causa do Gunnar Wingrer, as mulheres com vestidão por causa da Frida Wingrer. E esses looks meio que eles são interpretados como uma maneira santa e correta de se vestir, em detrimento aos outros estilos que são considerados mundanos. Então, existe toda essa problemática de interpretação nessa época. Mas mesmo nessa época, começa a se ter as rupturas. Ou seja, a Assembleia de Deus tem a sua ruptura, que era só uma, a Assembleia de Deus de Belém, aí vai ter a Assembleia de Deus de Madureira. Os batistas também vão ter a sua ruptura, porque todos eram tradicionais e depois eles vão se pentecostalizar, acreditar que é possível o ato de falar em línguas no espaço cultico, na vida cristã, na oração. Eles começam a aceitar inovações. Essas inovações geram conflitos, esses conflitos geram rupturas, essas rupturas geram quebra de vínculo com aquela instituição. E o interessante é que antes, quem quebrava o vínculo com a instituição ia para outra. Hoje, quem quebra o vínculo com a instituição não quer ir para mais nenhuma. Por quê? Aí vou deixar vocês pensarem. Há 20 anos atrás, começa um movimento legal aqui no Brasil, é as igrejas comunidades. As igrejas comunidades, elas têm uma pegada principalmente de musicalidade, com mais groove, com mais ritmo, com mais soul. Isso já era muito forte no gospel americano. Então, as igrejas tradicionais brasileiras, como a Assembleia de Deus, estavam inclinados no seu inário, a harpa cristã. Os batistas, o cantor cristão. Os luteranos ficavam ressignificando os louvores de Martinho Lutero, Castelo Forte do século XVI. As liturgias eram um pouco entediantes para alguns, principalmente jovens. Quando as comunidades vieram com um look, era permitido você se vestir como você gosta. Pô, já é uma inovação. O jovem não queria estar de terno e gravata na igreja. Então, eles iam de jeans. Em alguns momentos, até na moda, no modismo, jeans rasgado e tal. Uma outra questão é gêneros musicais. As igrejas começaram, nessa época, as comunidades a abrir para o pop rock, o reggae, o rap. A própria igreja do bispo e da bispa, me fugiu agora a Sônia Hernandes, o Estevão Hernandes, me fugiu a Igreja Renascer. Foi uma igreja que abriu o leque nessa característica. Enquanto muitas igrejas estavam presas num gênero musical
importado, né, a marcha, a valsa, essas comunidades elas abriram. Então tinha o reggae, tinha o rap, tinha e os estilos, né? A própria Renascer, além de abrir para o gênero, ela abre para os looks. Então, quando você ia em um culto da Renascer 20 anos atrás, tinha a galera toda larga, que era a galera do rap. Tinha também a galera do rock, tinha até a galera do punk, com o moicano gigante lá. E isso era totalmente novo, então era uma inovação dentro do próprio evangelicalismo brasileiro. Claro que isso gerou conflitos, porque um batista tradicional, um assembleiano tradicional, que via um jovem saindo de jeans rasgado e com o cabelo comprido, o moicano, de um culto na igreja, eles criticavam. Em contrapartida, esses que faziam parte dessas igrejas mais modernas para aquela época, criticavam os tradicionais. Então, sempre houve as críticas e os desentendimentos entre eles. Isso sempre ocorreu. Mas ser cristão, ainda nessa época, estava vinculado a fazer parte de uma instituição. Ou seja, sou cristão, curto DJ alpiste, curto pregador luz, sou do rap, sou dessa comunidade. O outro dizia, sou cristão, uso terno, gosto do hino 15 da harpa, sou dessa comunidade. Ser cristão era fazer parte de uma instituição eclesial. Hoje, a realidade abriu um outro leque. Cristãos que não fazem parte de nenhuma instituição eclesial. A pergunta é, eles não têm identidade ou eles possuem a identidade da instituição que eles saíram? Ou seja, é um ex-presbiteriano, então é um cristão desinstitucionalizado com pensamento presbiteriano. É um ex-metodista, é um cristão desinstitucionalizado com pensamento metodista, e assim sucessivamente. Então, todas essas coisas são interessantes ser abertas e discutidas. Agora, meus queridos, aqui nós temos uma exegese iconográfica. Quero que vocês olhem essa imagem da esquerda e meditem. Olhem a imagem da direita e meditem. Olhem a imagem de baixo e meditem. Me falem da onde, qual tipo de culto está por trás dessas imagens. Olhem a imagem da esquerda, meditem. Olhem a imagem da direita, meditem. E olhem a imagem de baixo. Que tipo de culto, qual tipo de instituição está por trás dessas imagens? Temos, na última, uma igreja vazia. Essa igreja está vazia por quê? Porque o cientificismo, o avanço tecnológico fizeram as pessoas ficarem menos religiosas. Hoje nós temos aí no Facebook a expressão ressignificada, né? As pessoas escreviam só Jesus salva. Aí hoje elas colocam só, risca o nome de Jesus e escreve em cima, a vacina salva. Então, essa ideia agora de ciência substitui a fé, Deus não é necessário em uma sociedade moderna e cientificista? Será que esses bancos estão vazios porque as pessoas, elas disseram, a igreja não é mais um referencial de família, ela perdeu esse status e hoje quem quiser professar um cristianismo, ou professe como cristão desigrejado, ou em pequenos cultos familiares, ou em reuniões pequenas? Ou essa imagem está equivocada? Talvez até nesse processo pós-pandemia, terreiros, as mesquitas, as sinagogas, elas vão encher, porque as pessoas, quando disser a fita está cortada, a pandemia foi embora, está liberado, elas agora vão buscar os templos de uma forma mais intensa, como elas buscaram, porque elas se sentiram presas.
E agora, como será esse novo cenário eclesiológico propriamente brasileiro nessa teologia contemporânea? Com isso, eu finalizo a aula de hoje. Vamos voltar para a nossa... Vamos voltar. Pronto. É isso aí, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Olhem embaixo. Embaixo agora vai ter algumas designações de tarefas. Vocês já têm uma e agora vocês terão outra. Olhem direitinho e sigam as orientações. Que o Criador vos abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula.